Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na tiragem de hoje, a gente vai ver o que as pessoas andam falando de você. Temos 3 opções na tiragem de hoje. Opção número 1, pedrinha turmalina rosa. Opção número 2, pedra esmeralda. E na opção número 3, nós temos o quartzo rosa. Vou pedir para vocês se esperarem fundo aqui junto comigo. Opção número 1, 2 ou 3, respira fundo, mentaliza, se concentra. Pergunta pro universo. O que as pessoas andam falando de mim, universo? Opção número 1, 2 ou 3. Se precisar, pausa o vídeo, porque a gente já vai começar. Bora lá então, para quem se conectou com a opção número 1. Pedrinha, turmalina rosa. Bora ver. O que as pessoas andam falando de você, para quem se conectou com o montinho número 1. As pessoas andam falando de você. 8 de copas. Pajem de espadas. As pessoas andam falando de você. 10 de paus. Pessoal, aqui, para você que se conectou com o monte número 1, as pessoas andam falando que você tá passando por um período bem complicado, tá? Página de espadas aqui no meio, que você tá tendo que agir 100% pela razão, de forma muito analítica, muito estrategista, porque realmente agora é um momento cansativo, é um momento estressante, não tá fácil para você, tá? É o que as pessoas andaram falando, é que realmente não está fácil pro seu lado, porque você tá passando por um momento complicado e você tá tendo que ser muito razão, sabe? E que às vezes parece que o desafio tá sendo maior do que você seria capaz. Então tem essa fala também aqui. É como se aqui as pessoas estão falando sobre um evento bem complicado aqui que você tá passando, tá? E que vai passar. É uma fase, é uma coisa que, enfim, é transitória, não é uma coisa que vai ficar para sempre aí, né? Digamos assim. Mas é complicado, é difícil. E você tá tendo que agir com bastante estratégia. Vamos ver o que mais? As pessoas andam falando de você, montinho número 1. É interessante porque aqui, vindo o Pajem de Espadas, que é o mais jovem, né? Dos naipes de espadas, é como se estivessem falando que você é muito jovem pra estar passando por isso, sabe? Vamos ver o que mais que andam falando de você. Só que eu não sei qual que é a sua idade, né? Então acho que não vai ser pra todo mundo. Que as pessoas andam falando de você, montinho número 1. Descoberta na intenção. As pessoas andam falando de você. Sagrado templo no espiritual. Tá. Consciência da perda. As pessoas andam falando sobre alguma coisa na sua vida que foi perdida, uma coisa que aconteceu, uma coisa que ficou no passado, e de certa forma tem esse sentimento de perda mesmo, sabe? De coisas dando errado, de coisas não saindo conforme planejado. Então as pessoas andam falando sobre isso, sobre a sua vida não estar realmente muito boa, não estar muito legal, né? Você ter perdido algumas questões aí, você tá tendo que se descobrir, você tá tendo que descobrir o que você deve fazer com bastante estratégia, com bastante lógica, e que você tá meio que procurando um caminho, né? Que você ainda tá meio, digamos, cansado, cansada, estressado, estressada, e sem saber muito bem ainda. Sabe aquele momento que você tá tão pesado que você nem tá pensando muito no futuro? Então é isso, é que as pessoas andaram falando que você tá nesse momento de descoberta, de tentar descobrir pra onde que você vai agora, diante de tantas coisas assim que não estão dando certo na sua vida. É como se, de repente, você tá vivendo até no automático, mas não realmente aproveitando, sabe? A sua existência aqui na Terra. As pessoas andaram falando que para muitos aqui você tá recorrendo à espiritualidade, recorrendo a alguma religião, frequentando algum tipo de templo sagrado aí, para conseguir se restabelecer diante dessas dificuldades. Vamos ver o que mais. Que as pessoas andaram falando de você, montinho número 1. Os caminhos que as pessoas andam falando de você, montinho número 1.
a montanha e a cegonha. Pessoal, aqui a leitura coletiva, então veja claro se ressoa ou não ressoa com você. Mas é exatamente isso, tá? As cartas estão confirmando aqui. As pessoas andam falando que você tá passando por problemas, um período super bloqueado, um período super difícil, e que de fato você tá em dúvida até onde que você vai, o que que você vai fazer. E você tá buscando uma renovação, você quer um novo, você quer leveza, você quer, sabe, se abrir para uma fase em que isso daqui foi superado, em que essas situações aqui foram superadas e que você possa respirar aliviado ou aliviada de novo, sabe? Então, que as pessoas andaram falando, sim, sobre uma situação extremamente complicada, extremamente complexa. É uma situação transitória, ou seja, não é uma coisa que vai ficar sempre, né, nesse peso todo, mas atualmente tá, assim, digamos, à flor da pele, está difícil, está complicado, você está tendo que descobrir um caminho aqui para conseguir sair dessa energia, sair dessa situação. O que mais que as pessoas andaram falando de você? Montinho número 1. As pessoas andam falando de você. Montinho número 1. Sol. O As de Paus. As pessoas andam falando de você. 9 de Copas, tá? Aqui, em alguns casos, se você tem um relacionamento, tá? As pessoas andaram falando também que pelo menos você tem esse parceiro, essa parceira, que pode te ajudar nesse momento difícil, te trazendo mais alegria, te trazendo companheirismo, tá? Para quem não tem um parceiro ou uma parceira, aqui as pessoas andaram falando que vai vir, como eu disse, essa fase é transitória, que você vai conseguir se libertar, que você vai conseguir um novo, e se abrindo para esse novo, e realmente sabe, indo atrás disso e conseguindo ter a iniciativa e energia e se abrindo para realmente receber coisas novas na sua vida, você vai alcançar sucesso, você vai alcançar beleza na vida, sabe? Coisas boas, coisas positivas. Aqui especificamente também, se você andou falando sobre desabafando, né, com alguma pessoa específica, pode ser que seja uma pessoa que tenha uma paixão por você, né? Uma atração. Então, pode ser aqui também que andaram falando, uma pessoa que andou falando aí sobre toda essa situação complicada que você está passando, falou também que de repente tem vontade de te oferecer uma relação, mesmo que não seja uma relação extremamente séria, estável, mas para tentar te alegrar, sabe? Uma pessoa que pode ter falado no sentido de que gostaria de fazer mais parte da sua vida, dos seus dias, para te trazer mais alegria e te dar suporte nesse momento complicado, tá? Então, de qualquer forma, aqui a mensagem final do que andaram falando de você são coisas positivas, pessoas aqui desejando a sua felicidade, desejando o seu bem, desejando que você possa realmente abandonar essas coisas do passado que são perdas que, enfim, não adianta ficar pensando, remoendo, e que realmente deixa a energia bloqueada, deixa a energia pesada, mas que você tem um potencial de se abrir para o novo, você tem essa possibilidade, e as coisas podem melhorar, tá bom? Vamos ver aqui uma mensagem. Uma mensagem uma mensagem cigana para você. Bora ver então, pra gente terminar a jogada, já que a mensagem veio um pouquinho mais delicada, né? Algumas coisas, não sei se você realmente está passando por isso ou não, mas vamos dar uma olhada aqui, um conselhinho para você. Pontinho número 1. Raposa, número 14. A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. Cautela, prudência e razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro para que não venhamos a ser clones dos mesmos. Bom, essa mensagem também veio bem delicada. E, assim, pessoal, às vezes, se você não tá vendo nada de, nossa, não tô vendo nada de tão difícil assim, nada de tão complicado assim, né? Pode ser que realmente as pessoas estejam falando sobre uma coisa muito ruim na sua vida que você nem tá vendo, tá? Porque aqui as energias dos oráculos, eles às vezes se confundem, né? Passado, presente e futuro. Então, se você não tá percebendo nada de errado aí, por essa mensagem, sabe? Que veio de aconselhamento para você. Às vezes as pessoas podem estar falando no sentido de que tem uma pessoa aí na sua vida, uma paixão, sei lá, alguma pessoa que tá sendo péssima para você e que não vai te trazer coisas boas, mas que você vai perceber naturalmente isso e vai se afastar dessa pessoa e vai poder se abrir para uma relação bem melhor para você, né, para um novo. Então, ou se você de repente tem algum apego, alguma coisa do passado mesmo, é a mesma coisa. É como se estivessem falando que de repente uma pessoa pode não ter sido tão legal, tão bacana, mas que você se abrindo, você vai encontrar uma relação mais bacana para você, tá? Porque por conta desse conselho que fala muito sobre a sedução poder te desviar do caminho da felicidade, entende? Então, de repente aqui pode ter essa energia também
Pra uma minoria, né? Pra maior parte é aquela mensagem anterior mesmo. Mas é isso. Meus amores, espero que tenham gostado. Lembrando que a leitura é coletiva. Mas espero que tenha ressoado. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos agora para quem se conectou com a segunda opção, pedrinha esmeralda. Pessoal, se eu estiver confundindo a pedrinha, só você ir pela pedrinha ou pelo número como você mentalizou, tá? Vamos lá, o que as pessoas andam falando de você, montinho número 2. 9 de paus. Ih, tá bocando. Tá. As pessoas andam falando de você, montinho número 2. Cavaleiro de ouros. As pessoas andam falando de você, montinho número 2. Cavaleiro de copas. Tá. Bom, pessoal, a gente vincula esses cavaleiros aqui, então as pessoas andaram falando muito sobre suas movimentações. Sobre você indo atrás das suas coisas, você se movimentando, você agindo, tá? Então, seja você agindo em relação a trabalho, então, por exemplo, podem ter comentado aqui sobre algum trabalho seu, né, sobre o que você está trabalhando, o que você está fazendo. Aqui também, com o Cavaleiro de Copas, podem estar comentando, sim, sobre a sua vida amorosa, o que você está movimentando na sua vida amorosa, possíveis pretendentes, ou um namoro mesmo, um noivado, um casamento, tá? Então, eu vejo que as pessoas andaram falando assim que a sua vida tá agitada, que você tá se movimentando, que as coisas acontecem pra você, porque você se movimenta, sabe? As pessoas andaram falando também que você tem uma certa dificuldade com o 9 de paus de conciliar, de repente, diferentes áreas, sabe? Então, seja aqui representando área amorosa, né, ou área social, de amizade, de família, as pessoas andaram falando que você é uma pessoa que tem apresentado um certo cansaço em conciliar, sabe, diferentes áreas. É como se você talvez tivesse essa dificuldade. Então, ou você tá focando muito em profissional, ou você tá focando muito amoroso, ou até você tenta focar nos dois, mas você fica meio cansado ou cansada, sabe? Então, vem essa dificuldade que andaram falando sobre isso também. Vamos ver o que mais que as pessoas andaram falando de você. As pessoas andam falando de você, montinho número 2. Eventos, perda. As pessoas andaram falando de você. Ciclo, transformação. Entendi. E na intenção, atrás da máscara. As pessoas aqui andaram falando que que isso daqui é uma fase, sabe? Que de repente, agora pode estar meio complicado, né? Focar em 2 áreas ao mesmo tempo. Mas que futuramente, quando as coisas estiverem mais estabilizadas, seja no sentido profissional, financeiro, ou seja no sentido amoroso, quando uma das áreas, digamos, estiver mais tranquila, isso daqui não vai ser mais cansativo, sabe? Não vai ser cansativo conciliar, não vai ser cansativo lidar com as 2 áreas, sabe? Então é uma fase. Então, se de repente você sente, poxa, minha vida amorosa tá muito parada porque eu só foco em trabalho, é como se as pessoas estivessem falando aqui que é uma fase, que realmente agora, nesse momento, né, o trabalho de repente é prioridade, mas futuramente, quando o trabalho estiver mais estável, estiver mais tranquilo, você vai poder focar mais na vida amorosa, e assim que é, sabe? Ou aqui o contrário, né? Ah, nossa, minha vida amorosa tá legal, mas minha vida profissional tá bem complicada. Então é a mesma coisa, sabe? É como se aqui estivessem falando que é um ciclo, que é um momento, e que isso muda, né, naturalmente. Quando uma área for estabilizando, outra área vai ficando mais tranquila. E que às vezes, até para você, valeria mais a pena você tentar abandonar uma das áreas, sabe? Para você poder ficar mais focado, focada, menos cansado ou cansada, entende? Então aqui podem sim ter falado no sentido, era melhor essa pessoa que focar mais em tal área ou na outra área, para não ficar, digamos, se sobrecarregando aqui e realmente conseguir ter esse foco que vai ajudar essa pessoa a progredir, a evoluir mais rápido e estabilizar mais rápido também, né? As pessoas andaram falando que você não anda contando muito sobre você, sabe? Atrás da máscara. Que você não anda, digamos, você vai lá e faz quando você quer fazer alguma coisa. Você não é muito de ficar falando, né? O que você tá fazendo. Você, de repente, tá escondendo projetos, ou tá escondendo pretendentes, tá escondendo pessoas. As pessoas andaram falando sobre isso também. Como é que mais que as pessoas andam falando de você? Montinho número 2, a âncora. Que as pessoas andam falando de você, montinho número 2, a torre e a cruz. As pessoas andam falando sobre, sim, possíveis sacrifícios, tá? Que você tem que passar. As pessoas andaram falando que você tem que arranjar uma força,
uma força aqui na âncora. Você tem que ser firme, você tem que ser forte, você tem que ser resistente, resiliente, persistente, enfim. As pessoas andaram falando muito sobre o que você tem que ser diante de situações de perda, situações complicadas, situações difíceis, tá? As pessoas andaram falando que acreditam sim que você é uma pessoa bastante forte e resistente. Inclusive, as pessoas aqui andaram falando que você é uma pessoa bastante prática, tá? Andaram falando que você é uma pessoa mais prática e que isso te ajuda a conseguir lidar com eventuais dificuldades que vão aparecendo, porque por você ser uma pessoa prática, você não leva muitas coisas no coração, você não fica sofrendo, sabe, em excesso. As pessoas andaram falando que você sofre sim, mas muito sozinho ou sozinha, sabe? É como se você sofresse, mas você não deixasse isso tomar conta da sua vida. Aqui as pessoas andaram falando que você é uma pessoa bastante racional, bastante lógica e também um pouco individualista nesse sentido, né? De você não querer ficar dividindo dores, né? Então você é uma pessoa que realmente foca mais no que você tem que conquistar, no que você quer chegar, o que você tem que superar, do que realmente nos sofrimentos da vida. O que mais que as pessoas andaram falando de você? Montinho número 2. Eremita. Olha só, você se isola. As pessoas andaram falando que você vem se isolando e que acham que isso é porque exatamente tá cansativo, tá complicado, tá pesado pra você. E você prefere se isolar nesses momentos pra de repente recuperar uma energia e conseguir focar. As pessoas andaram falando de você, montinho número 2. Cavaleiro de espadas. Nossa, a gente veio com 3 cavaleiros aqui. E autossacerdotisa. É que você tá realmente mais introspectiva. E as pessoas andaram falando que não é que você é uma pessoa introspectiva, não é que você é uma pessoa introvertida, né? É a fase. A fase tá demandando isso de você. As pessoas andaram falando que. Porque assim, gente, Cavaleiro de Espadas no meio. O Cavaleiro de Espadas, ele não é nada tímido, tá? Nem o Cavaleiro de Ouros, nem o Cavaleiro de Copas, tá? Então, assim, as pessoas andaram falando que você é uma pessoa muito ativa, muito proativa. E que você tá correndo muito atrás das suas coisas, né? Com muito sangue nos olhos. Você tá indo atrás de objetivos, você tá indo atrás de coisas que você quer realizar. Só que você tá guardando segredo, você não tá querendo contar sobre nada disso, sabe? Então, de repente, se você tá focando aqui em trabalhos, projetos, você não tá querendo falar muito sobre isso. Se você tá focando aqui em vida amorosa, você não tá querendo falar sobre isso. Né? A autossacerdotisa com o Atrás da Máscara são energias bem similares, de segredo. As pessoas andaram falando que você tem escondido partes da sua vida, né? Você tá escondendo, você não tá querendo contar, você não tá querendo revelar, você tá realmente mais na sua, porque você tá correndo muito atrás de algumas coisas e você não quer, digamos, perder tempo, né? Falando, contando, enfim. As pessoas andaram falando exatamente que você tá nessa postura bastante individualista, que você tá nessa postura mais introspectiva, focando mais no que você pensa, sabe, sobre o seu caminho, do que no que os outros vão achar. Então você não tá pedindo conselho, você não tá querendo saber se as pessoas concordam ou não, você não tá querendo aprovação de ninguém, você tá indo atrás do que você acha certo, de acordo com a sua intuição, de acordo com a sua percepção, né, com a sua experiência. Então aqui as pessoas andam falando que você tem se guiado muito pela sua própria verdade, sabe? Pelo que você realmente pensa. E não pelo que os outros pensam. Inclusive, você nem tá querendo muito conversar com outras pessoas sobre projetos, sobre metas, sobre objetivos, porque você não quer ouvir. Você sinceramente não quer ouvir. Né? E, inclusive, se alguém vier querendo se intrometer na sua vida, no Cavaleiro de Espadas, você pode ser até uma pessoa um pouco rude, né? Ríspida, grosseira, porque você realmente não quer saber agora. Hoje você tá 100% focado ou focada em ir atrás do que você quer, né? E não ir pela cabeça dos outros, não ficar ouvindo o que os outros têm a dizer, coisas que de repente não vão te acrescentar. Então você tá até um pouco, digamos, ignorante, assim, nesse sentido de estar se guiando muito em prol das suas coisas. É como se você não tivesse com muito tempo para papo furado, você não tá com muito tempo para ficar ouvindo o que os outros têm a dizer, e você tem se isolado nesse sentido, tá? E é interessante porque, como eu falei, as pessoas aqui, elas não andam falando que você é uma pessoa tímida, introvertida, não. Andam falando que você é uma pessoa que tá nesse período de introspecção, nesse período, de repente, de isolamento, mas muito por conta dos seus projetos, do que você quer conquistar, tá? Vou tirar aqui uma carta de conselho para você, uma mensagem. Lembrando que a leitura é coletiva, tá? Veio a carta da torre, né? Que é a mesma carta aqui, que caiu também no baralho cigano.
Carta 19. É necessário refletir e fazer uma autoanálise. O medo causa sérios problemas na vida. Medo de críticas, de ser autêntico, de vencer desafios e também de relacionar-se. Não se isole, não fique, não fique dentro da muralha do eu. Liberte-se, permita-se a liberdade de voar e de ser feliz. A ação é somente sua. Bom, gente, aqui o conselho, né, não necessariamente relacionado com a mensagem, mas aqui eu vejo bem relacionado com a mensagem. Aqui tá pedindo para você não se isolar, tá? Faça, assim, uma reflexão, faça, assim, sua autoanálise, que eu vejo que você tá fazendo, mas não fica se isolando, não, por conta de não querer ouvir o que os outros têm a dizer, né? Olha só, o medo causa sérios problemas na vida, medo de críticas, de ser autêntico, de vencer desafios e de se relacionar. Então, na verdade, quando você tá nessa postura talvez até um pouco reativa, né, em relação às pessoas, querendo se isolar, não querendo mais contato com ninguém, isso acaba te impedindo de evoluir, de certa forma, tá? Não que você não deva ir atrás dos seus objetivos, se isolar, nada disso. Mas às vezes abrir um pouco também, né? Essa questão de poder ter esse contato com outras pessoas pode te acrescentar também na vida, tá bom? Então é isso, lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se a sua não ressoa contigo, mas espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima, tchau, tchau, beijos. Vamos agora para quem se conectou com a última opção, pedrinha, quartzo rosa. E pessoal, se eu estiver confundindo a pedrinha, só se conecta com a pedrinha certa, tá? Ou se você se conectou pelo número, pode continuar aqui. Vamos lá ver? As pessoas andam falando de você. Pontinho número 3. As pessoas andam falando de você. Pontinho número 3. Os amantes. Essa carta é tão linda, né? A Bela e a Fera. As pessoas andam falando de você. Montinho número 3. As de ouros. Que as pessoas andam falando de você. Montinho número 3. Rainha de paus. Rainha de paus, lindíssima também. Vamos lá, então, pra você que se conectou com o montinho número 3. A gente vai tirar mais cartinhas ainda, tá? Bom, o que as pessoas andam falando de você? Andam falando que você tá com a corda toda. Que você é uma pessoa cativante, carismática. Aqui com a Rainha de Paus. Cheia de energia, uma pessoa divertida. As pessoas andaram aqui falando bem de você, tá? Andaram falando que você tem conquistado muita prosperidade. Então, eu não sei aqui se você conquistou alguma coisa recentemente, tá? Mas as pessoas andam falando sobre alguma conquista sua. Se você não tá vendo nenhuma conquista sua na sua vida, as pessoas andaram falando que você tem uma vida muito abençoada, muito até privilegiada, sabe? Porque a carta do As de Ouros fala muito sobre presente de Deus, presente divino, né? Então, aqui fala muito sobre conquista material, conquista financeira, conquista profissional. Mas, até um novo trabalho, de repente, sabe? Que você tá começando a fazer, um novo trabalho que você entrou. As pessoas andam aqui falando sobre alguma conquista sua. Mas se você não vê nenhuma conquista específica, pode ser aqui as conquistas da sua vida, tá? O que você já conquistou, a sua prosperidade, entende? A sua abundância. Então, aqui as pessoas andaram falando que realmente você é uma pessoa que conquista muita coisa, uma pessoa muito ativa, uma pessoa que vai muito atrás, uma pessoa muito divertida, uma pessoa madura. As pessoas andaram falando bem de você. Se você tá num relacionamento, aqui, né, eu falei muito do profissional, mas aqui pode ser também um relacionamento, tá? O As de Ouro junto com os amantes. As pessoas andaram falando que é um relacionamento perfeito, maravilhoso, que vocês estão, assim, realmente apaixonados ou apaixonadas, e é uma pessoa que realmente gosta de você. Então, assim, é como se você tivesse encontrado ali o pote no final do arco-íris, né? As pessoas andaram falando que você tem estado muito bem, né? Tá muito bem, que você tá muito bem, que você tá realmente arrasando aí, tá? Aqui na carta dos amantes, aqui as pessoas andaram falando também sobre se você tem, tá, algum relacionamento, as pessoas andaram falando sobre o seu relacionamento e de uma forma positiva, como se fosse um relacionamento bom pra você e que tem amor. Mas aqui, se você não tá num relacionamento, aqui as pessoas andaram falando que de repente você está pra encontrar uma pessoa, que você pode estar, sei lá, solteiro ou solteira, mas que é uma coisa transitória. Logo mais você vai encontrar um relacionamento do jeitinho que você quer, tá? Que as pessoas andam falando de você, montinho número 3. Na intenção, paz. As pessoas andam falando de você, montinho número 3. Na intenção, indo e vindo. O homem amoroso, né? Que independente de você ser uma mulher, tá? E aqui a Rainha de Paus também, independente de você ser uma mulher, tá bom? Mas aqui, realmente, as pessoas andaram falando sobre uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que tem amor por você, né? A gente tem um homem aqui amoroso cruzando com a carta dos amantes. Então, as pessoas andaram falando, sim, sobre uma pessoa que gosta de você. Se você tá num relacionamento, como eu disse,
sobre isso, tá? As pessoas andaram falando que você ama essa pessoa te ama, é isso aí. É um relacionamento com muito amor, com muito afeto. Se você não tá com ninguém específico, as pessoas andaram falando sobre uma pessoa aí que tá de olho em você, tá? Que tem uma pessoa de olho em você, que tem uma pessoa querendo te conquistar, né? Digamos assim. Só que essa pessoa tá em cima do muro. Né? Ela vai, ela vem, ela não sabe direito como agir. Então, as pessoas podem ter falado também sobre essa questão, tá? Eu não sei se você sabe quem é essa pessoa ou não. Né? Em alguns casos você pode até saber, em outros casos pode ser uma pessoa escondida. Mas as pessoas falando de você, pessoal, não necessariamente estão falando coisas que você sabe, né? Então, eu não sei de ninguém que tá gostando de mim, mas às vezes pessoas que conhecem essa pessoa que gosta de você estão falando sobre isso, entende? E aqui as pessoas andaram falando que você é uma pessoa que combinaria muito bem com esse alguém, né? Ou que combina muito bem com esse alguém se você já tá junto, tá? Porque é uma pessoa, assim, pacífica. É uma pessoa pacífica e que combina muito com o seu jeito mais ativo, o seu jeito mais proativo. Então, tem isso, tá? Aqui. Vamos ver o que mais. As pessoas andam falando de você, montinho número 3. Que veio bem pra amor, né? Flores, casa e navio. Pessoal, aqui é isso, tá? As pessoas andaram falando sobre uma pessoa que ela provavelmente ela vai se aproximar, só que ela é muito devagar, né? Como eu disse, ela fica aqui em cima do muro, vai, não vai, né? Fica ali. E aqui também com a carta do navio é como se ela fosse se aproximando, mas muito devagar, né? Fosse essa pessoa bem lenta mesmo. É o que andaram falando, tá? Que em contraposição a você, que de repente é uma pessoa mais ativa, quando você gosta, você fala e tudo mais, essa pessoa aqui é uma pessoa mais lenta, né? Mais devagar. Pode estar invertida também, tá? Se de repente você fala, não, eu que sou uma pessoa lenta e tô gostando de uma pessoa super ativa, pode ser que a já tenha invertido. Então as pessoas andaram falando que você gosta de uma pessoa aí, mas que você é muito devagar, tá? Que realmente tem tudo pra dar certo, digamos, vocês combinam muito, mas, assim, sabe? Tá muito demorada aqui, a coisa tá indo a passos lentos. As pessoas andaram falando aqui também sobre, voltando aqui pra questão, né, que eu falei de conquista material, conquista financeira, e que você tá bem, tá? As pessoas andaram falando de novo aqui, ó, que você tá bem, que você tá muito bem, que você tá muito tranquilo, tranquila, que você tá num ótimo momento da sua vida. As pessoas andaram falando que realmente agora você tá alcançando uma estabilidade. O As de Ouros indo e vindo, e aqui a carta da casa, é como se você estivesse alcançando uma tranquilidade, um ponto de equilíbrio. Né? As pessoas andaram falando aqui que você, por conta de questão de trabalho mesmo e financeira, né? Então, de repente, às vezes você pode nem estar tão bem, mas as pessoas estão achando que você tá bem, né? Que as pessoas andaram falando que, por exemplo, você tá trabalhando num local. Não, essa pessoa com esse trabalho que ela tem, ela tá muito bem, tá? Ela tá muito bem, ela consegue ficar muito segura, ela tá muito equilibrada, né? De repente consegue até sobrar alguma coisinha ali. Então as pessoas andaram falando isso, tá? Que você tá bem. E aqui as cartas flores, que você tá em paz, né? Os amantes aqui, a paz e a carta das flores, que você tá em paz, que você tá muito bem mesmo. Que você enfim, tá curtindo um momento bem tranquilo, bem estável, bem seguro, que assim, nada tá te faltando nesse momento, né? Nada de grave tá te faltando. Você realmente tá num momento muito legal e que é um momento ótimo aqui pra você arranjar, né? Uma parceria se você não tiver ainda, ou pra trabalhar nesse relacionamento se você já está nesse relacionamento. É como se vissem aqui uma possibilidade de dar um passo a mais em relação à vida amorosa, seja entrando numa relação com uma pessoa legal também, uma pessoa bacana que vai somar na sua vida, seja dando um passo a mais, por exemplo, tá namorando, noivar, tá noivo ou noiva, casar, sabe? Alguma coisa assim. O que mais que as pessoas andaram falando de você? 6 de ouros. Nossa, as pessoas estão te vendo muito bem, hein? Vamos ver aqui a torre. O que as pessoas andaram falando de você? Vou tirar outra carta aqui. 2 de espadas. Nossa, assim, as pessoas andaram falando que é um momento de mudança. É tão estranho, né? Porque, assim, é um momento de mudança porque você já sofreu muito no passado. Só que tem pessoas aqui falando que talvez você seja uma pessoa meio viciada no caos, sabe? Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas você quer arranjar um problema. Você quer arranjar uma sarna para se coçar, digamos assim, né? Como diz o ditado. As pessoas andam falando que você tá super bem, mas que muitas vezes você fica nessa energia meio instável, porque você não enxerga, não quer enxergar a verdade, né? Então, por exemplo, imagina que essa pessoa já tá dando todos os sinais, tá atrás de você, tá correndo atrás de você,
e você tá ali fingindo que não tá vendo nada, sabe? Não, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não tem ninguém interessado, interessada. E assim, as pessoas acham que isso é porque você não quer aceitar a felicidade. Que você, de repente, sofreu muito no passado e ficou naquele vício no caos. Você quer o sofrimento de novo. Você não aceita ficar bem, você não aceita ficar tranquilo ou tranquila, né? Ou, aqui, se você tá nesse relacionamento, as pessoas podem estar falando que você, de repente, arranja briga, ou você arranja coisas que não tem nada a ver, que você arranja coisas que estão, sabe, que são irreais. As pessoas estão falando de qualquer forma que você não tem aceitado esse momento próspero, você não ter aceitado totalmente essa felicidade, sabe? Porque você já sofreu muito no passado e isso foi se sedimentando em você. Então você meio que acha estranho. Quando tá tudo bem, você começa a achar uma estranheza, você começa a querer ver problema, você começa a arranjar um problema, sabe? Então as pessoas aqui andaram falando que de fato, você tem essa questão, mas você precisa de ajuda. E eu vejo pessoas aqui que estão falando no sentido de que querem te ajudar, sabe? Pessoas que aqui, nesse caso aqui desse montinho número 3, pessoas que estão falando que, poxa, você de repente tem alguma questão delicada, estão prontos ou prontas aqui para estar ao seu lado diante disso daqui. Porque, bem, você é uma pessoa assim que tá tudo ok, tá tudo legal, mas você tem se contido, você tem meio que arranjado motivos para não agir como você quer, para não viver essa felicidade de forma plena. Então, por exemplo, imagina que essa pessoa que seria ótima para você, mas você tá ali, ó, não quero, sei lá, ok, e você vai lá e arranja um traste, uma traste, né, digamos assim. Então as pessoas estão falando, poxa, essa pessoa aqui parece que não tá querendo aceitar essa pessoa que gosta dela, mas ela vai o quê? Vai querer uma pessoa que não presta? Entende? É o vício no caos. É aquela pessoa que tá acostumada a sofrer, não quer uma coisa boa na vida, né? As pessoas andaram falando isso, só que não estão falando no sentido assim, de criticar, estão falando no sentido de que você precisa de ajuda, né? De que de repente é uma coisa mais delicada, é uma coisa que você realmente tem que ter uma atenção ali em você, né? Não é como se você merecesse aqui uma bronca, uma crítica, não. Você merece ajuda, sabe? Diante dessa situação. Aqui também as pessoas andaram falando, se você tá nesse relacionamento, é como eu disse, as pessoas andam falando que talvez você esteja tendo algumas atitudes que meio que podem causar prejuízos no relacionamento. Não tô vendo energia assim de que são atitudes que vão impedir essa relação totalmente de dar certo, mas são atitudes que podem causar sim um desgaste que dia a dia pode causar uma finalização, tá? As pessoas andaram falando isso. De repente você tá botando lenha numa fogueira que não precisa, entende? Você tá botando problemas em uma coisa que não tem problemas. Então é isso. Vamos ver o que mais. Assim, os problemas estão na sua mente? O caos está na sua mente? Vamos ver um conselho pra você, montinho número 3. É que pode ser também em relação a trabalho e profissional, se você acha que não tem nada a ver com amoroso, tá? Podem estar falando que você, de repente, seu trabalho tá super legal, tá super bacana, tá super tranquilo, e você tá ali vendo problema onde não tem. Né? Tem tantos trabalhos que são situações menos legais, e você tá ali só enxergando o lado ruim. O que mais? Conselho pra você, montinho número 3. Lembrando que a leitura é coletiva, tá? Então veja, claro, está ressonando com você. Vamos ver aqui. Carta dos Pássaros, 12. Você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil, como o egoísmo, ciúmes e o preconceito? Liberte-se para ser feliz. Voe livre, rumo à sua realização. O livre-arbítrio, a decisão da escolha e seus resultados são só seus. A chave da felicidade está em suas mãos. Use-a. Bom, pessoal, acho que é isso mesmo, né? Aqui bateu bem com a mensagem, mas não necessariamente, né? Esse conselho seria relacionado à mensagem. Mas aqui, realmente, é um fardo pesado demais e inútil. Tá vendo? É como se vissem, é isso mesmo, vocês estão falando que você tá carregando uma coisa que não precisa, sabe? Que realmente é uma coisa da sua cabeça, uma coisa que não é tangível, não é material. Que no material é como se sua vida estivesse muito boa, mas você tá carregando alguma coisa aqui que não tá bacana, sabe? E para você poder viver livre e feliz e, sabe, leve, com uma vida mais leve, você tem que se desprender disso daqui. Para você conseguir realmente aproveitar dessa felicidade, dessa tranquilidade que a vida te oferece, tá bom? Então é isso. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro, se eu só não ressoa contigo, mas espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença, até a próxima, tchau, tchau. Beijos!